Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpar com jornal. Jornal tá caro pra chuchu. Não sei como vou fazer pra limpar o meu pé. Isso aqui ia falar outra coisa, né? É pra igreja, guri. Mas finalmente o Natal, essa data que eu amo tanto, finalmente chegou. Nada melhor do que a gente falar sobre a origem do Papai Noel. Especificamente a origem do Papai Noel lá de A Origem dos Guardiões. Essa animação, esse filme que eu, pelo menos, amo do fundo do meu coração. Porque afinal, esse personagem aí que a gente conhece do filme é muito mais complexo do que a gente imaginava. Você por acaso sabia que o Norte era um guerreiro da Rússia? Um guerreiro muito habilidoso, conhecido também como o maior espadachim do mundo? Mas se você pensa que ele fazia todas essas coisas para o bem, você tá muito enganado. Porque na verdade o Norte foi um criminoso muito procurado pelo país. Como que afinal esse personagem tão do mal virou o Papai Noel que a gente conhece, que é tão bonzinho com as crianças? O principal de tudo, como é que ele se tornou um guardião do Homem da Lua? Calma, meu querido amigo, prepara o coração e senta aí no sofá, porque no vídeo de hoje você vai descobrir a história completa do São Nicolau. Ou melhor, o Papai Noel. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa. E antes de continuar aqui, eu tenho que deixar claro que tudo que eu tô falando aqui veio desse livro aí, dessa série de A Origem dos Guardiões. No caso desse livro do vídeo de hoje, que eu tô me baseando, conta afinal a história do Papai Noel do São Nicolau. Veja como é que tu quer chamar ele. Porque na verdade, nesse universo aí de A Origem dos Guardiões, o verdadeiro nome do Papai Noel não é nem esse, sim Nicolau São Norte. Por isso que lá no filme eles chamam o Papai Noel de Norte. E a história aí desse personagem maravilhoso que a gente ama, começa especificamente com uma cidade chamada Papuafnoel. Papuafnoel. É que o autor desse livro realmente não tem criatividade nenhuma pra criar nome. Nessa cidade aí, especificamente, existia um mago chamado Ombre. Que eu já tinha mencionado ele em algum outro vídeo aqui do canal, nessa playlist maravilhosa que tá aparecendo aqui no card. O Ombre, especificamente, era um mago super poderoso, que no livro aí do Norte diz que ele gostava bastante de ensinar as crianças. Ensinar não necessariamente magia pras crianças, mas qualquer coisa relacionada à vida. Matemática, português, filosofia, sei lá, alguma coisa assim. Diz que nessa cidade de Papuafnoel é cheio de pessoas criativas e bondosas. E sabendo disso, o Ombre, percebendo que pessoas mal intencionadas poderiam vir ali naquela cidade, principalmente porque ele fazia magia através de pedras preciosas, e essas pessoas mal intencionadas, sabendo disso, poderiam ir ali naquela cidade pra pegar as pedras dele. E só a título de curiosidade, a pedra perdia o valor quando ele fazia magia. Ele sugava o sei lá o que da pedra, fazia os paranauê dele e aquela pedra simplesmente virava uma pedra normal. Mas o que importa aqui é que a cidade estava em perigo. Qualquer pessoa do mal que sabia disso do Ombre poderia ir ali na cidade e simplesmente saquear todo mundo. Isso com certeza traria um baita problema pra ele, pra todos ali daquela cidade. Por isso que o Ombre acaba criando um troço gigantesco de proteção ali em volta da cidade. A primeira etapa para um visitante conseguir entrar seria passar por uma floresta de espinhos. Só isso daí traria bastante problema pro cara. Enfim, né, são espinhos e pode espetar. Se a pessoa conseguisse passar por isso, ela teria que enfrentar um urso gigantesco que tava ali especificamente só pra defender aquilo. E caso a pessoa conseguisse passar pelo urso, só pra te ter ideia, era algo realmente muito difícil de acontecer, ela teria que passar pela alma da floresta. É nada mais nada menos do que um espírito maligno que tava ali, onde ele começava a seduzir as pessoas mal intencionadas, as pessoas com o coração obscuro. E assim transformava essa pessoa em pedra. O que, resumindo tudo isso daqui, era literalmente impossível de passar. Ai, Nicolas, mas o que tudo isso tem a ver lá com o Papai Noel? Calma, a gente vai começar agora com as conexões. Lembra do Breu, o vilão lá do filme? Pois bem, enquanto tudo isso estava acontecendo, né, de armadilha e não sei o que, acabou acontecendo uma batalha entre o Breu e o Homem da Lua, onde o Breu acabou sendo aprisionado pelo Homem da Lua. Por isso que depois de uns paranauê que aconteceram, e o Breu conseguiu se libertar, ele agora queria vingança. Mas para ele conseguir enfrentar alguém do nível do Homem da Lua, ele precisaria de muito mais conhecimento e muito mais poder. Por isso que, sabendo da cidade de Papuafnoel, o Breu vai até lá para pegar as coisas daquele mago. Só que também, enquanto isso estava acontecendo, o Homem da Lua, sem nem sonhar que o Breu conseguiu escapar, tinha a ideia de criar guardiões para proteger as crianças do mundo inteiro, proteger o mundo no geral. E ameaças como o Breu com certeza iriam chegar ali uma hora na Terra. Por isso que com essa brilhante ideia, ele acaba decidindo escolher o seu primeiro guardião, que seria o Nicolau São Norte. Nicolau, pra te ter ideia, era um cara ruim. Ele era literalmente a pessoa mais forte do mundo. Ele era conhecido no seu país como o melhor espadachim do mundo e também como o príncipe dos ladrões. Porque ele, junto com a sua gangue de ladrões que ele tinha, saquearam metade do país para conseguir fazer as coisas que eles queriam. Só pra te ter ideia sobre o quanto que o Nicolau é forte, uma vez que ele derrotou um exército enquanto ele almoçava. O cara tava literalmente com uma coxa de galinha na mão, uma espada na outra, e ele conseguiu derrubar um exército inteiro. Só pra te ter ideia sobre o quão forte, quão poderoso ele é. Mas um dia, enquanto o Nicolau tava dormindo ali com seus bandidos, o Homem da Lua acabou enviando meio que um troço de sonho. Tipo aquela coisa que o Sandman faz, sabe? Mas aquilo foi especificamente uma gota da lua que foi até o Nicolau. Essa gota da lua começou a meio que contar uma história através do sonho dele. Essa história mostrou a cidade de Papuafnoel, tava falando
falando sobre as riquezas que tinham ali, especificamente sobre as pedras preciosas que aquele mago usava pra fazer aquelas magias dele. E obviamente, como o Norte nessa altura da história era aí de uma pessoa ruim, ele acaba se interessando por essa cidade justamente pra conseguir essas riquezas e gastar com bebida e comida, que era apenas isso que ele fazia com seu dinheiro. Mas o que ele não sabia é que, na verdade, tudo isso era um plano do Homem da Lua, que agora já tava sabendo que o Breu tava chegando ali na cidade. O Homem da Lua, com a análise que ele fez, viu que o Norte seria a pessoa perfeita que poderia derrotar o Breu, e também seria a pessoa perfeita pra se tornar um guardião e proteger o mundo inteiro. Por isso que agora, quando o Norte e o Breu estavam indo pra essa cidade, eles obviamente iam ter um confronto de batalha. Ainda mais porque os dois estavam atrás das coisas ali do mago. Isso com certeza não ia dar bom. Mas obviamente, pelo Breu ser muito mais poderoso em questão de magia, acaba chegando muito mais rápido do que o Norte e o bando dele. E até que o Breu acaba conseguindo passar com bastante facilidade aquelas armadilhas do mago. Afinal, com os poderes dele, ele consegue sobrevoar a floresta de espinhos. Quando ele chega ali no urso, ele acaba conseguindo possuir o urso, os poderes que ele tinha, obviamente. Por isso que quando ele chega na última armadilha, seria então a alma da floresta. Por ele estar possuindo o urso, a alma daquela floresta viu ele como urso e não viu a maldade que tinha nele. Por isso acabou deixando ele passar. Assim, o Breu acaba chegando na cidade e instantaneamente começa a atacar as crianças. Tudo isso à procura das relíquias do mago. E por sua vez, no mesmo momento que viu tudo aquilo acontecer, partiu pra cima do Breu e porradaria, pá, pá, tiro de magia. O livro diz que ele acaba dando vida pra uma árvore, e essa árvore acabou conseguindo atrasar ali o Breu por um tempo. E enquanto isso estava acontecendo, o Nicolau acabou chegando. Então ele, junto com seu exército, acabaram passando pela floresta de espinhos. Como o urso agora estava lá na cidade possuído pelo Breu, eles passaram direto pra terceira armadilha. E quando eles chegaram lá, a alma da floresta, percebendo que eles eram mal, começou a fazer aquela sedução que eu tinha mencionado. E enquanto essa sedução estava acontecendo, e inclusive também começou a seduzir o Nicolau, que nesse nível da história ele ainda era uma pessoa ruim, o Nicolau acabou escutando os gritos das crianças que estavam sendo atacadas pelo urso. Por isso que na mesma hora, ignorando completamente aquela armadilha que estava acontecendo, o Nicolau vai correndo em direção à cidade para conseguir salvar essas crianças. Ele deixou completamente de lado o objetivo inicial dele, que seria conseguir as pedras preciosas do mago. Por isso que ele estava agora indo instintivamente atrás do urso que estava fazendo aquela confusão toda. Enquanto todo o seu exército, por sua vez, acabaram não se importando com os gritos das crianças. Por isso que todos acabaram virando estátuas de pedra. Quando o Nicolau chega ali, o urso que estava sendo possuído pelo Breu acabou engolindo o mago. Naquela altura do campeonato já estava meio fraco com tudo aquilo que estava acontecendo. O Nicolau, que tinha acabado de chegar, parte pra cima do Breu e começa uma porradaria das bravas. Voa sangue pro lado, voa dedo pro outro. Que em resumo de resumo da história, o que você precisa saber é que o mago acabou saindo de dentro do urso e meio que foi vomitado pelo urso. O urso, por sua vez, acabou morrendo porque, enfim, ele estava sendo possuído pelo Breu. O Breu, que também estava muito fraco nessa situação, acabou meio que se revelando ali como a pessoa que tinha possuído o urso. Promete vingança contra o Nicolau e as crianças daquela cidade. E assim acabar fazendo uns paranauê de magia e some daí. E aí, depois de tudo isso acontecer, Nicolau acabou se aproximando bastante das crianças. Ele percebeu que ele realmente gostava de passar seu tempo com ela. Ele acabou morando naquela cidade por algum tempo, justamente porque ele tinha encontrado uma nova paixão ali. O homem que tinha bastante contato com o Homem da Lua, tinha noção sobre todos os planos do Homem da Lua, acabou também ensinando pro Norte a própria língua que o Homem da Lua falava. Por isso que, como a gente vê lá no filme, o Norte é o principal carinha do Homem da Lua, já que eles têm um contato direto. Eles conseguem se comunicar verbalmente normalmente. E além disso, o Homem também acaba ensinando pro Norte algumas magias dele. Diz aí no livro que o Norte acabou se apaixonando principalmente pra usar essa magia pra criar armas, como espadas, escudos e não sei o que. Além disso, também pra criar brinquedos pras crianças. Bem dizer, começou a criar brinquedo todo santo dia. Por isso que isso continuou a se repetir, até o Norte ficar um pouco mais velho, cabelo branco. O Homem da Lua, percebendo que o Norte finalmente estava pronto, acabou convidando o Norte pra realmente se tornar oficialmente um guardião das crianças. O Norte foi literalmente o primeiro guardião do mundo. Mas o problema é que enquanto tudo isso ia acontecendo, o Breu sempre voltava ali pra cidade pra conseguir a sua vingança. O Norte acabava sempre saindo muito ferido dessas batalhas, mesmo que no fim ele sempre acabasse ganhando. Por isso que o Homem da Lua fala pro Norte que ele convidaria outras pessoas pra se tornarem guardiões, e assim meio que ajudar o Norte com isso. No início, o Norte acabou não gostando muito dessa ideia, porque ele pensava que poderia resolver tudo isso sozinho, mas no fim, depois de perceber que ele precisava de ajuda, ele acabou gostando bastante da ideia. O Homem da Lua também acabou dando aqueles Yetis que a gente vê lá no filme, inicialmente apenas obedeciam o Homem da Lua para o Norte. Por isso que a gente vê aqueles Yetis meio que como servos do Norte. Eles obedecem literalmente cada palavra que o Norte disser. O Norte acabou percebendo que se ele demorasse mais tempo para produzir os brinquedos das crianças, esses brinquedos se tornariam muito mais legais. Por isso que ele começou a entregar esses brinquedos apenas uma vez
vez no ano. Como a gente sabe, seria o Natal. Mas ele também acabou vendo que não era justo apenas as crianças daquela cidade receberem os brinquedos. Por isso que uma vez no ano, ele começou a entregar brinquedos para as crianças do mundo inteiro. Assim ele se tornou o Papai Noel e o guardião das crianças que a gente bem conhece. Mas agora eu quero que você me conte aqui embaixo nos comentários qual que vai ser o próximo guardião. E a gente vai comentar aqui no vídeo. Tem ainda muita pessoa pra gente falar aqui. Por isso que então, pra não perder mais nenhuma maratona aqui do canal, se inscreva aqui embaixo e também já ativa o seu sininho pra não perder nenhum vídeo. E aproveita pra clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui do meu lado pra você saber da história do Sandman, o outro guardião aqui desse universo. De qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Feliz Natal pra você. Jingle Bell, ho, 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 tchau!